Vamos fazer a questão número 20 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que diz: em uma investigação policial realizada para apurar o golpe conhecido como falso sequestro, em que uma pessoa telefona para outra afirmando falsamente ter sequestrado alguém de sua família e exigindo determinada quantia pecuniária para liberá-la. Apurou-se que as chamadas eram efetuadas de telefones celulares que se encontravam dentro de determinado presídio público. Então, realizou-se uma operação policial no estabelecimento prisional, tendo sido apreendidos 27 aparelhos celulares. No curso investigatório, também se apurou que o visitante Maicon era responsável por promover a entrada dos aparelhos telefônicos no presídio e que o visitante Wellington era responsável por trazer novos chips com planos pré-pagos para os aparelhos. Enquanto Gilberto, policial penal, fazia vista grossa, deixando de vetar aos presos o acesso aos aparelhos. Então, Gilberto, o que ele é? Policial penal, e o que ele faz? Vista grossa. Gilberto agia assim por ordem de José Augusto, o que ele é? Diretor da unidade, que recebia a quantia mensal de 20 mil para manutenção do esquema. A partir da situação hipotética e da jurisprudência do STJ, analise a opção correta. E aqui pergunta: o golpe conhecido como falso sequestro configura o crime de estelionato? Que está errado é dizer que configura o crime de estelionato, porque aqui a tipificação melhor se enquadra no crime de extorsão, tendo em vista que o estelionato é um mero que engodo, não, a gente não vê essa ameaça. Quer dizer, aqui a pessoa faz o quê? Uma ameaça. Olha, eu estou aqui com fulana de tal, se você não fizer esse pagamento, normalmente uma conta de um laranja, vai acontecer isso com determinada pessoa. Quer dizer, esse benefício indevido aqui que ele vai receber é feito por meio de uma imposição, de uma exigência. Então, isso não configura o estelionato. O estelionato normalmente é assim: é uma pessoa que finge vender um determinado ingresso de uma passagem de aeroporto, só porque essa passagem ela não existe, e no dia que a pessoa vai até o aeroporto, ela descobre que aquele dinheiro ali que foi repassado, aqueles valores repassados para o sujeito, era, na verdade, uma fraude. Então, trata aqui de uma fraude. Não havia uma ameaça, a pessoa passou aqueles valores acreditando que aquilo ali realmente faria com que ele recebesse aqui como contraprestação um ingresso determinado para determinada coisa. Então, aqui no estelionato há um engodo, não há uma imposição, uma exigência. Olha, se você não fizer isso, se você não comprar esse ingresso, vai acontecer isso com você. Não, há meramente uma mentira, um engodo. Já na extorsão, não. Na extorsão, o ardil se presta à imposição, à exigência. Então, essa é a diferença, melhor se enquadra aqui no artigo 158 do Código Penal. Então, por conta do constrangimento, por conta da imposição, por conta do ardil se prestar à exigência. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Extorsão. Então, aqui não é estelionato, e sim configura o crime de extorsão. José Augusto cometeu o crime de corrupção ativa. Corrupção ativa não, corrupção passiva. Então, José Augusto é aqui o diretor que recebe o quê? Uma vantagem indevida para manter todo o esquema. Então, aqui não é corrupção ativa, e sim corrupção passiva, porque ele recebe. 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem.
a posse de telefone celular por pessoa presa, mesmo que esta não tenha participado de sua introdução no presídio, configura o crime de favorecimento específico previsto no artigo 349-A do Código Penal. Realmente, esse artigo aqui foi acrescentado para punir esse tipo de conduta de introdução desse material, desse telefone celular nos presídios, mas aqui não inclui a questão da pessoa que não tenha participado de sua introdução no presídio. Se essa pessoa está presa e apenas na posse, o que vai acontecer? Ela responde pela Lei 7.210, Lei de Execução Penal, no artigo 50, a gente vê que comete falta grave condenado a pena privativa de liberdade, que inciso 7, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Então, aqui o que ele deve receber é a falta grave. Michael e Wellington cometeram crime de favorecimento específico previsto no artigo 349-A do Código Penal. Vamos ler o artigo 349-A. Ele diz: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Então, é aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar. E qual que foi a conduta de Wellington? Vamos ler qual que foi a conduta de Wellington? Era o responsável por trazer novos chips. Aqui não inclui nessa conduta de levar chips a tipicidade aqui do artigo 349-A, porque aqui não inclui os chips, esses acessórios, aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar. Então, não inclui os acessórios. Então, aqui a conduta não é típica de Wellington, portanto, ele não responderá pelo artigo 349-A do Código Penal, isso segundo o HC do STJ. O HC é o HC 61977 Gilberto cometeu a modalidade específica do crime de prevaricação, previsto no artigo 319-A do Código Penal. Então, realmente, há aqui o crime de prevaricação e que se enquadra aqui, que enquadra o Gilberto, que é policial penal, e que fazia vista grossa para aqui receber determinado benefício. Então, Gilberto, policial penal, fazia vista grossa, deixando de vetar aos presos o acesso aos aparelhos. Gilberto, assim, agia devido ao diretor da unidade, que recebia a quantidade aqui de R$20 mil. Então, Gilberto, ele comete o crime tipificado no artigo 319-A. Na verdade, quem recebe benefício aqui é José Augusto, que é o diretor da unidade. E o Gilberto faz o quê? Vista grossa. Então, crime de peculato, artigo 349-A do Código Penal, que é o artigo 319-A do Código Penal. Deixar o diretor da penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Esse é um crime de prevaricação, então está corretíssimo. Gabarito letra E, questão 20. Então é isso.